Aqueles protetores de papel para vaso sanitário não foram feitos para o uso que é feito por muitas pessoas. Rasgar aquela aba que parece uma língua não está certo. Em vez de tirá-la ou apoiá-la na tampa do vaso, deixe-a cair dentro dele após cobri-lo com o protetor. Aí, quando for dar a descarga, a sucção puxará essa aba com o protetor, levando-o embora com a água. Assim, você não precisará tocar nele após o uso. Que alívio! Não há muita privacidade nos banheiros públicos, né? Principalmente quando a porta não vai até o piso. Esses espaços servem para entrar ventilação e para evitar que as pessoas fiquem uma eternidade lá dentro. Isso também facilita caso aconteça alguma emergência e que alguém que está lá precise de atenção imediata. Os ventiladores de teto não foram feitos apenas para os dias quentes. No interruptor, há um botão que muda a direção do vento. No modo verão, o ventilador gira em sentido anti-horário, para sugar o ar frio para cima. No modo inverno, as pás se movimentam em sentido horário, empurrando o ar quente para baixo. Se as barras de sinal do seu celular estiverem cheias, não significa que você tem o melhor sinal de todos. Cada fabricante de telefone usa seu próprio algoritmo para medir o nível de força do sinal. E a partir daí, cada aparelho pode mostrar um número determinado de barras, que podem variar bastante de um para o outro. Eu prefiro as de chocolate. Passar uma água nos pratos antes de colocá-los dentro da lava-louças pode ser inútil. A maioria dos aparelhos modernos tem sensores para verificar o nível de sujeira das peças. Isso permite que a máquina lave os pratos com uma quantidade controlada de água. Apenas tire qualquer pedaço de alimento deles, encaixe-os do jeito certo e deixe o trabalho duro para o eletrodoméstico. Aquela película que fica no fundo das tampinhas de garrafa não está lá à toa. Ela ajuda a selar a garrafa, então mesmo que você a vire de cabeça para baixo, o líquido não vai vazar. Esse disco plástico mantém os refrigerantes gaseificados por mais tempo também, então não retire da tampa caso vá voltar com seu refri para a geladeira. Colocar uma colher de pau sobre as bordas da panela quando estiver cozinhando o macarrão pode impedir que a água fervente transborde. As bolhas se desestabilizam quando entram em contato com a colher, mantendo o seu fogão limpinho. Só agora que você me diz isso? Quando a barra de progresso do computador está em 50%, não significa que metade do arquivo já foi baixada. Pode ser que tudo já tenha sido, ou nada. Aquilo serve só para acalmar sua mente ansiosa. O que define a rapidez com que o download será concluído é a velocidade da internet e a disponibilidade da rede. O disco rígido do computador é que decide como processar e colocar os arquivos onde eles precisam estar, e ele fará isso mais devagar se estiver velho ou cheio. Para fazer um smoothie perfeito, coloque os líquidos primeiro. Depois, vá acrescentando os demais ingredientes após ter colocado leite, água de coco, café ou iogurte. Isso garantirá um giro perfeito, para que o liquidificador misture tudo apropriadamente. Aquele furo que fica no meio da concha de macarrão não serve só para drenar a água. Também é uma ótima ferramenta de medida, para saber quanto macarrão cozinhar por pessoa. A quantidade da massa seca que cabe ali equivale exatamente a uma porção. E, por falar em aberturas, os zíperes de metal têm uma trava oculta embutida neles. Você sabia? Colocar o puxador para baixo acaba o travando nos dentes. Se puxado para cima, o cursor fica livre para se movimentar. Os post-its foram feitos para serem tirados do bloco com movimentos laterais. Puxá-los para cima fará o papel enrolar e perder a cola com o tempo. Se seu fogão tiver um compartimento na base, ele não foi feito para guardar panelas, frigideiras e assadeiras. Na verdade, serve para manter a comida aquecida caso seus convidados se atrasem. As caixas de papel alumínio e filme plástico têm um design especial para prender o rolo no lugar. Aquela aba de papelão em cada extremidade funciona como uma trava. Basta empurrar as abas para dentro e o rolo não sairá da caixa. Aquele bolsinho que fica na calça jeans não foi feito para carregar moedas ou chaves. Ele foi criado para guardar relógios de bolso em 1890. Ao redor deles, há rebites também. Eles estão lá para reforçar as áreas sensíveis do jeans, que costumam se desgastar demais. Pressionar o botão fechar porta repetidamente nos elevadores norte-americanos não fará ele fechar mais rápido. Em 1990, os Estados Unidos aprovaram uma lei para pessoas com deficiência, que garantia que qualquer um com alguma necessidade especial tivesse tempo de entrar no elevador. Os únicos que podem acelerar o processo são funcionários de serviços de emergência e de manutenção predial. Eles têm chaves ou senhas especiais para fechar a porta mais rápido. Sabe aquelas borrachas de duas cores, rosa e azul? O lado rosa serve para apagar textos a lápis, e o azul também. A diferença é que o azul foi feito para papéis mais espessos.
como aqueles que os artistas usam, e não para apagar escritos à caneta, como muita gente pensa. Afinal, quem escreve a caneta não comete erros. Não, tô brincando. O espelho retrovisor central não é plano como parece. Uma das extremidades é mais grossa que a outra. Aquela alavanca que fica abaixo dele serve para mudar para o modo noturno. Quando você está dirigindo à noite, o brilho dos faróis do carro que está atrás podem cegar sua visão. Empurrar essa alavanca para baixo ou para cima muda o modo como a luz passa pelo espelho, refletindo-a de volta. Então, os carrinhos de supermercado têm arcos por algum motivo. Você não quer colocar sua jaqueta no carrinho no meio do monte de batatas e cebolas. Ou quer? Em vez disso, pendure-o no gancho. Ele está ali para ajudar a organizar melhor o espaço. Os carrinhos também têm uma parte legal embaixo. Sempre que o seu estiver cheio, basta levantá-la e anexar uma cestinha para colocar compras extras. Levante toda a coisa de metal, coloque sua cestinha na barra horizontal, acima das rodas, e prenda com aqueles ganchos úteis. Se você tiver uma alface incômoda presa nos dentes, tente esta dica. Pode ser difícil tirar tudo com um fio dental. Como você precisa de mais tensão, basta dar um nó. As listras no creme dental podem parecer um pouco estranhas, e trata-se apenas de um truque de marketing. Na década de 70, uma marca líder adicionou uma listra azul para mostrar que sua pasta tinha dupla ação, mas os cremes brancos sólidos funcionam tão bem quanto. Mas aquelas cerdas azuis na sua escova de dente realmente fazem sentido. Elas perdem gradualmente a cor com o tempo, e quando o azul desbota, é hora de trocá-la. Já reparou naquele pequeno orifício na base do cadeado? Sua finalidade oculta é drenar a água para evitar que enferruje. Também é o local para lubrificar o cadeado. Uma gota de óleo ali fará com que ele abra e feche com mais facilidade. Estas ranhuras na lateral das moedas não são apenas para estética. As pessoas costumavam raspar as extremidades e depois derretê-las para fazer novas moedas. Mas graças ao novo design, é fácil saber se alguém está raspando as beiradas fora. Se você ainda tem dificuldade para descascar uma laranja, aqui está uma outra maneira. Primeiro corte as partes superior e inferior. Faça uma fenda na lateral e puxe-a para abrir. Esse nobre biquinho saindo da tampa do seu creme favorito está ali por um motivo. Esses tubos são geralmente lacrados com papel alumínio. Portanto, a menos que você adore quebrar as unhas tentando abri-los, basta virar a tampa e empurrar. O minúsculo disco de borracha embaixo das tampinhas de garrafa não serve apenas para ver se você ganhou o prêmio de refrigerante grátis a vida toda. Ele é o que mantém a bebida boa e borbulhante. A tampa preserva o líquido e o disco de borracha conserva o gás dentro, até você beber. Se você usar o lado azul da borracha para apagar a caneta, provavelmente seus cadernos ficarão cheios de buracos. A parte azul existe para apagar algo em um papel muito mais grosso. Funciona com lápis e até mesmo com tinta, desde que o papel seja espesso o bastante. Seus grampos de cabelo podem não parar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lado certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Ainda estão caindo? Passe spray fixador nos grampos antes de colocá-los no cabelo. Muitas garrafas de vidro costumam ter uma concavidade na parte inferior. Isso é útil se você quiser ser chique e colocar o polegar ali na concavidade para servir. Os sachês de açúcar da cafeteria local foram projetados para abrir de uma maneira nova e mais fácil. Veja que legal que eles são. Tente abri-los bem no meio. Chega de açúcar nos seus dedos e de pedacinhos minúsculos de papel. Até mesmo seu café fica mais feliz. Seu pacotinho de discos de algodão tem esses fios para que você possa pendurá-lo em um desses ganchinhos práticos no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxar e apertar novamente todas as vezes. Confira a parte inferior da embalagem, pois ela tem um tracejado perfurado. Rasgue ali para abrir com cuidado e está pronto para usar. As maçanetas são geralmente feitas de latão, bronze ou alguma outra liga de cobre. Por quê? Esses elementos são antibacterianos, então impedem que os micróbios se espalhem. Apenas algumas horas e os desagradáveis seres desaparecem. Mas não se esqueça de lavar as mãos mesmo assim. As garrafas têm gargalos longos por um motivo. Se quiser tomar uma bebida gelada, segure pelo gargalo, não pelo corpo. O mesmo vale para copos elegantes. O pé impede que a bebida esquente. 2 fechos no zíper é demais? Talvez, mas eles são úteis como um dispositivo anti-roubo inteligente. Basta prendê-los juntos. Agora ninguém consegue abrir sua mochila. Não tem um cadeado com você? Então amarre-os com algum barbante, ou mesmo apenas um clipe de papel, qualquer coisa para desestimular os batedores de carteira.
Aquele pequeno botão na parte de trás do colarinho de uma camisa é usado para segurar a gravata no lugar. Você não quer que a sua fique tentando escapar lá atrás. Os fabricantes de calçados se preocupam com seus clientes, por isso a maioria dos tênis de corrida agora tem um sistema anti-bolhas especial pré-instalado. Parece intenso, mas é basicamente apenas aquele buraco extra em cima do calçado. Faça um laço com furo extra, inserindo o cadarço para trás. Cruze os cadarços e passe-os pelos laços. Agora puxe-os para baixo para fixar o pé no lugar. Hora de correr. Você vai encontrar sachês de gel de sílica quando comprar bolsas, sapatos e até alguns lanches. Não jogue-os fora. Eles absorvem o excesso de umidade. Então, sempre que seus sapatos estiverem um pouco úmidos, coloque alguns sachêzinhos dentro deles durante a noite. Esta é a maneira correta de usar uma escova de cabelo. Não a utilize na horizontal, segure-a na posição vertical. As cerdas são alinhadas verticalmente. Se você segurá-la horizontalmente, as cerdas começarão a dobrar. Faça o teste e confira como é melhor dessa maneira. Você entra em uma sala e tira os óculos escuros. Onde vai guardá-los? Vai segurá-los na mão ou pendurá-los na gola da camisa? Ou talvez colocá-los no bolso? A melhor maneira é deixar no bolso do peito, para que as lentes fiquem voltadas para dentro e apenas uma haste fique para fora. Assim, elas ficarão protegidas contra danos. De acordo com as regras de etiqueta, você deve sempre dar preferência para quem está saindo da sala, prédio ou elevador, e só depois entrar. Esta regra simples ajuda a evitar colisões e situações embaraçosas. Você tem rolos de pintura em casa? Digamos que esteja fazendo reparos e pintando as paredes. Vê como fica uma camada de tinta grossa no rolo? As pessoas o limpam de maneiras diferentes. Algumas passam água ou removem a tinta com uma faca ou papel. Mas há uma maneira mais fácil. Experimente rodos especiais para rolos de pintura. A forma de lâmina se encaixa perfeitamente neles e raspa toda a sujeira. Os palitos de dente estão sempre na mesa dos restaurantes e cafés. A maioria das pessoas faz uso deles incorretamente ao palitar os dentes depois de comer. A maneira correta e polida é fazer isso no banheiro. Você não precisa remover a camada de cobertura da pastilha para a máquina de lavar louças. Essa camada é minúscula. Basta colocá-la na máquina e a água a dissolverá. Sabe aquela sensação de felicidade quando você está com fome e encontra uma pizza na geladeira? Como vai reaquecê-la? Dá para fazer isso no micro-ondas ou no forno, mas há uma outra ótima alternativa. Aqueça uma frigideira e coloque um pedaço da pizza mais na lateral dela. Adicione um pouco de água no lado oposto. Em seguida, cubra com a tampa ou com papel alumínio. Cuidado aí! Depois de alguns minutos, retire e prove. Ficou perfeito, né? Não escove os dentes com uma escova elétrica fazendo movimentos rápidos. Este dispositivo deve se mover para frente e para trás suavemente. Estas alças com botões na sua jaqueta têm um propósito. Elas foram inventadas para manter as da mochila bem paradas nos ombros, evitando que escorreguem. Experimente, solte-as, coloque a mochila e prenda novamente. Mantenha a caixa com o furo para cima quando estiver servindo suco ou leite. Assim haverá menos respingos. Sempre abaixe a tampa do vaso sanitário antes de dar a descarga. Pequenas partículas imperceptíveis de água suja respingam e poluem todo o espaço quando você a mantém aberta. Muitas pessoas têm moedores de temperos na cozinha e a maioria apenas os agita para derramar na comida. Se você é uma dessas, pare aí mesmo. Basta virá-lo e rolar a tampa superior com furos. As especiarias cairão facilmente sem problemas. Você tem mau hálito? Como fazer para verificar? Dá para respirar na palma da mão e sentir, mas esse método não é eficaz. É muito melhor lamber o pulso. Não toque com a ponta da língua, e sim com a parte do meio. Cheire, e sim, é isso que as pessoas sentem quando você está falando com elas. Uma das maneiras de manter o hálito fresco é ficando em silêncio. Quando você fala muito, sua boca seca. Sem umedecer com saliva, muitas bactérias se acumulam nela, e é isso que causa mau hálito. Existe um espaço vazio entre os painéis na porta do forno. Você pode colocar uma escova lá para limpar o vidro. A entrada para este espaço fica na parte inferior da porta. Abra ali e empurre a escova pelo orifício. Há muitas maneiras de separar a gema da clara de um ovo cru. Você pode usar colheres especiais ou fazer isso com uma garrafa. Outras pessoas derramam lentamente a clara pela casca. Nenhum dos métodos é fácil, especialmente se estiver fazendo pela primeira vez. Mas é possível remover a gema com muito mais eficiência, sem nenhum equipamento extra. É só colocar o ovo cru em um prato e tirar a gema, com as próprias mãos. Mas antes disso, unte os dedos com alho. Sabia que é melhor lavar o arroz com água fria antes de cozinhar? Ela ajuda a separar os grãos secos. Durante o cozimento, os grãos lavados não grudam. Isso deixa o arroz soltinho e delicioso.
A maneira mais fácil de tirar a casca do alho é colocá-lo no micro-ondas. Corte a ponta fora e deixe no aparelho por 20 a 30 segundos. Pronto! Agora é só descascar facilmente. Você sabe como abrir corretamente um pacote de espaguete? Pegue com as duas mãos, segure-o na vertical e bata a parte inferior contra a mesa. Não tenha medo de usar força. O lado de baixo da embalagem deve tocar uniformemente a superfície da mesa. Um pequeno desvio pode danificar seu macarrão. Você também pode abrir batendo fortemente atrás do pacote com a palma da mão, mas essa opção requer mais prática. Finalmente é fim de semana e você decide sair para jantar. Você opta por comida chinesa porque, é deliciosa. Você está sentado em uma linda mesa de janela e entregam um menu e um par de hashis para você. Agora você se depara com duas opções. Depois de tirá-los do pequeno envelope de papel, o que você faz? Opção A. Você os divide diretamente no meio depois de alguma dificuldade? Opção B. Você os quebra da ponta onde eles estão colados? Como a internet te ensinou? Bom, de acordo com o conhecimento online convencional, a opção B deixará você com hashis meio quebrados. Acontece que, há algum tempo, um mito sobre a maneira correta de usar hashis surgiu na internet. Alegava que as pequenas marcas nas pontas dos seus hashis estavam lá para ajudá-lo a separar a parte superior. Depois disso, você pode transformar esta peça em um travesseiro para descansar seus hashis durante a refeição. Bom, para dizer a verdade, ter algo para apoiar os seus hashis é muito importante, mas quebrar a extremidade superior de um hashi de madeira não é como deveria ser. Então, mais uma vez, você chega a um restaurante, faz seu pedido e o garçom lhe entrega um par de hashis de madeira. Desta vez você segue a opção A, quebrando os hashis em dois. E se você realmente quiser algo para apoiar os seus hashis, basta pedir ao garçom. Eles provavelmente terão o que você precisa. Eu sou do tipo ousado, então apoio eles no meu prato. Agora que já esclarecemos isso, você pode passar o resto da noite tentando descobrir como segurar seus hashis corretamente. Os chineses usam hashis desde 1200 a.C. Eu estava usando um garfo naquela época. Eles começaram a usá-los como utensílios de cozinha, mas foi apenas em 400 d.C. que eles começaram a usá-los na mesa para comer. Esse costume se espalhou, e em um ponto, os japoneses criaram os hashis descartáveis de bambu que usamos hoje. Por sinal, 40% da população mundial usa as mãos para comer, 30% usam facas e garfos, e os 30% restantes usam hashis. A maioria dos usuários de hashis é do leste e sudeste da Ásia, com a China, Coreia e Japão liderando a corrida. E sim, caso você esteja se perguntando, sim, há mais de um tipo de hashi no mundo. Por exemplo, os hashis na China são os mais grossos e longos de todos. Eles geralmente são feitos de bambu ou melamina e têm pontas grossas e planas. O material é escorregadio e liso, o que torna ainda mais difícil segurá-los. Agora, digamos que você esteja jantando com usuários nativos de hashis. Aqui está o que você deve fazer. Planeje onde você apoiará os seus hashis entre as mordidas. Você não quer fazer bagunça, certo? Então não os coloque na mesa, você vai sujar tudo com o molho. Definitivamente não os apoie na posição vertical na sua tigela de arroz. Eu nem vou falar o quão grosseiro isso é. A melhor solução seria pedir um suporte de hashi e colocá-lo ao lado do seu prato. Mas se essa não for uma opção, você pode apoiar as pontas dos seus hashis na borda do seu prato ou bowl. Além disso, preste atenção a que os seus hashis estão apontando quando você os apoia em algum lugar. Eles não devem apontar para as pessoas com quem você está jantando. Pode ser interpretado como desrespeitoso em certas culturas. Agora, é assim que você deve segurar seus hashis. Aqui está sua mão e um par de hashis. Tente segurá-los como você normalmente seguraria uma caneta ou lápis. Tire uma foto mental do que parece. Agora, nunca mais faça isso. Em vez disso, tente fazer isso. O polegar sobre o hashi e sob o hashi a ponta do seu dedo. Entendeu? Você tem que colocar o polegar e o dedo indicador no hashi superior, seu dedo médio servindo tanto como suporte para o hashi superior, quanto como suporte para o inferior, juntamente com o dedo anelar. Pode parecer difícil, mas realmente não é. Apenas certifique-se de praticar um pouco. E lembre-se, se seus dedos começarem a deslizar pelos hashis, segure-os o mais próximo possível da extremidade superior. Dessa forma, você pode abrir mais os hashis. Se você é quase um profissional em manusear hashis, pode usá-los enquanto cozinha. Mas não use-os de metal. Eles são bons condutores de calor e também provavelmente arranharão o fundo da panela. Existem outros tipos de hashis que você pode usar. Eles são muito bons caso você queira cozinhar tempura ou bolinhos que você precisa continuar virando de um lado para o outro.
E por último, mas não menos importante, nunca lave seus hashis na máquina de lavar. Apenas não faça isso. Eles provavelmente acabarão entupindo a máquina. Lave-os à mão, da mesma forma que as gerações anteriores fizeram. Passando para outras coisas que você pode ter feito de errado. Ei, eu não quero criticar, só vou apontar algumas oportunidades de melhoria em coisas que você pode ter feito mal, como sobras de comida no micro-ondas. Quantas vezes você tirou sua comida do micro-ondas e descobriu que ainda estava fria no meio? Isso porque o micro-ondas aquece antes a comida mais próxima das bordas do prato. Muitas vezes, o calor não tem tempo suficiente para chegar ao centro do seu, digamos, delicioso espaguete à bolonhesa. É mais eficaz espalhar sua comida mais perto das bordas, deixando algum espaço vazio no meio. Aí está, comida quente sem muito esforço. E já que estamos falando de comida, vamos falar de asas de frango. A maioria de nós pega uma escaldante e quente com as duas mãos e dá uma grande mordida. Mas há uma maneira mais fácil de comer isso. Pegue a asa pelos dois pequenos ossos, torça-os e puxe-os lentamente para fora. Não se preocupe, o frango não vai sentir. Você terá uma asa de frango carnuda e sem ossos. Depois de toda essa comida, certifique-se de escovar os dentes, mas certifique-se de fazê-lo do jeito certo. Escolha uma escova de dentes de cerdas macias ou médias, ela não vai machucar as suas gengivas. E em vez de repetir movimentos mecânicos para cima e para baixo, escolha um ângulo de 45 graus e vá em frente. Dessa forma, você vai limpar toda aquela placa pegajosa. Blé!